Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma prosa com Bertaglia, ao infinito e além. E dessa vez nós vamos falar sobre desenvolvendo marcas mais humanas. As marcas são feitas por humanos, então por que muitas vezes sentimos que as mensagens que nos são entregues através das marcas soam como se fossem robotizadas? Aí está um ponto extremamente importante. A capacidade de criar uma marca relacionável e humanizada desperta uma conexão entre as pessoas, entre o público-alvo. Se alguém não tem a confiança, é bem provável que ela não faça negócios conosco. É por isso que humanizar a marca tem sido um foco importante das organizações. Uma marca memorável é aquela que está vinculada às pessoas. Ambiente sem rosto e impessoal soa como se ele fosse extremamente frio e, logicamente, não estabelece uma conexão de valor. No mundo dos negócios, principalmente. Na maioria das vezes, as empresas interpretam o ato de comprar produtos ou serviços como uma experiência puramente transacional, uma interação entre a empresa e seu consumidor. Raramente é pensado na experiência humana que está por detrás da ação ou das ações. A área de marketing pode oferecer, por exemplo, um melhor estilo de vida, mas são poucos aqueles que fornecem uma experiência que nos atinja como seres humanos. Fantástico e desafiante, não é verdade? Às vezes até assustador. Uma vez que os consumidores querem experiências, nós devemos buscá-las de alguma maneira e não apenas ir atrás das coisas. E para refletir comigo sobre isso, eu vou chamar aqui a minha amiga lá de Fortaleza, a Cel Studart. Olá, Cel, que legal, que bacana, um orgulho, uma honra tê-la presente aqui na Prosa com Bertaglia, lá direto de Fortaleza. Bem-vinda, Cel. Obrigada, Bertaglia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação enorme estar falando sobre esse assunto, né, compartilhando aqui um pouquinho da nossa experiência e aprendendo também, né, aqui com você. Então, muito obrigada pelo convite. Tá? Estou aqui à disposição e muito feliz por estar aqui nesse momento, né? De falar de brand, de marcas humanas, enfim, é a minha grande paixão. Olha só que legal. Ô Cel, já que você tocou aí na palavrinha mágica ou na expressão mágica, é uma honra, um orgulho tê-la aqui participando da Prosa com Bertaglia. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema fantástico que são as marcas humanizadas? Vamos sim, Bertaglia. O que aconteceu, né? A gente teve ainda bem, né? Tivemos uma evolução aí na história do marketing, tá? Que a gente partiu, né, do que a gente chamava de marketing 1.0, em que o foco era nos produtos, né? Aquela história da evolução do marketing, né? Que o foco era nos produtos. Então, não se olhava para o consumidor, se a indústria dizia qual era o produto que ela queria vender e não olhava para a necessidade do consumidor, a gente não tinha muita concorrência, enfim. E aí o consumidor não era o foco nesse momento. Depois a gente passou para o 2.0, né? O marketing 2.0. Por quê? Porque aí a concorrência chegou. Né? Quando a concorrência chega, ela tem o seu papel muito importante, né? Inclusive de inovação e tudo. Quando a concorrência chega, aí se passa a olhar para esse consumidor. Não, peraí, agora eu tenho que olhar para ele, eu não posso mais vender só aquilo que me convém, mas sim aquilo que para ele é importante, né? E aí tem aquela frase, o consumidor é o rei, enfim. Depois o que aconteceu? Tá, mas o consumidor, ele não é um ser sem rosto, né? Eu preciso entender quais são as angústias deles, quais são as dores, a gente fala muito sobre isso, né? As dores do meu consumidor. Eu preciso colocar as lentes dele para olhar sob a perspectiva dele e trazer produtos, serviços, criar valor para ele. E aí se passou no 3.0, olhar esse consumidor como um ser,
com mente, coração e espírito, né? Mas aí a questão do espírito não é a questão espiritual, de conexão com o ser maior, com Deus, né? Eu acredito, mas sim com a motivação dele. Esse lado do espírito de como é que ele chega no meu ponto de vendas, os sentimentos dele. Então, é muito nesse aspecto, né? Então, de olhar o consumidor como um ser mais completo, né? E aí, e aí a gente passou a trabalhar a questão do branding, da gestão da marca. Então, como é que eu posso me diferenciar nesse mundo que hoje é tão comoditizado, né? Significa dizer que os produtos hoje são muito semelhantes, né? Enquanto indústria, ter a mesma tecnologia do meu concorrente e sair um produto igualzinho. Eles podem sair da mesma linha de produção, enfim. Como é que eu diferencio? Eu diferencio na minha marca, na minha história, na minha reputação, que é algo importante que você até colocou aí na introdução, né? Eu vou comprar de uma marca que eu confio. Marca se sustenta na reputação, né? Por quê? Porque todo processo de compra envolve um risco e eu preciso acreditar, porque eu estou fazendo um investimento ali de dinheiro, de tempo, um investimento emocional. Muitas vezes no processo de decisão de compra eu me envolvo muito, né? Enquanto consumidor, enfim. Então a gente passou a trabalhar a marca, tá? Mas não só a marca pela marca. Porque, né, eu digo assim, costumo dizer para os meus alunos, se a gente sair na rua perguntando para as pessoas sobre marca, ei, me diz aí um exemplo de uma marca, muitas pessoas vão falar do símbolo, porque não faz parte do conhecimento delas, né? Vão falar do símbolo, da Nike, né? É aquele símbolo, o do Red Bull é lá, enfim, então vai falar do símbolo. Só que a marca, ela é mais do que o símbolo. Né? Ela precisa conectar, ela precisa engajar o consumidor, ela precisa se posicionar, falar dos seus valores, sobre o que ela acredita, e ela precisa, que aí é o ponto da nossa conversa aqui, né? Eu fiz essa historinha para contextualizar, que é o ponto da nossa conversa, que é o quê? É ser humana. Quando a gente trabalha com marketing, quando a gente trabalha com brand, a gente precisa entender de pessoas. Tá? Então, as nossas marcas, elas vão se relacionar com pessoas. Então, elas precisam se humanizar. Tá? Elas precisam carregar características humanas. Elas têm um tom de voz, uma forma de ser, uma forma de se vestir. Né? A gente escolhe a identidade visual dela, a gente diz como é que vai ser o tom de voz dela, quais são as palavras proprietárias, enfim, e as bandeiras que ela vai levantar. Né? Eu costumo dizer também, né? Uma marca é diferente de um filho. A gente cria uma marca, um filho nasce também, né? Quem tem filho aí sabe, a gente também cria, né? E tudo, enfim. Mas o meu filho eu não posso dizer qual é o cabelo que ele vai ter, como é que ele vai se comportar. A marca, eu conduzo isso. Ele é o filho nesse sentido, de eu conduzir, né? De como é que eu quero que realmente ela se comporte. Tá? Então, isso é um papel deliberado, isso é gestão. E a gestão de marca, ela não termina nunca, que é outro ponto, né? Que as pessoas dizem assim, Céu, como é que a gente faz? A gestão de marca tem começo, meio e fim? Tem começo, tem meio, mas não tem fim. É bom que ela não tenha fim, né? Que a marca perpetue aí, né? Então é isso. Então, a gente trabalha realmente a marca como se fosse uma pessoa, criando uma persona. Né? A gente até tem trabalhos que a gente faz com os arquétipos mesmo. Tem um estudo com os próprios arquétipos, Betaglia, do como vai ser essa marca, vai ser cuidadosa, ela vai ser sábia, ela vai ser arrojada. Então, é tudo baseado em estudo mesmo, né? Do estudo, nesse caso, dos arquétipos do próprio Jung, da psicologia. Então, como eu disse, a gente tem que entender de gente. Né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente começar a refletir sobre o assunto. Céu, eu fiquei bem curioso em algumas coisas aqui, porque esse tema é fantástico. E, na realidade, como nós somos consumidores e nós consumimos marcas, então, de certa forma, nós estamos engajados e conectados com as marcas. Você citou até algumas aí, nós temos muitas outras para poder citar, que são aquelas que conectam o consumidor ao produto, né? ou a marca. A pergunta que eu teria para você aqui, até para explorar um pouco mais esse assunto das marcas humanas, porque, na realidade, quando você fala que o brand,
né? Ele precisa ter uma imagem, precisa ter uma reputação. Nós estamos imaginando que existe um propósito por detrás daquela marca, ela cria uma empatia. Eu costumo sempre, aqui, existem outras, né? Mas aqui eu sempre menciono a Natura, né? A Natura é uma marca muito reconhecida por uma série de razões no mercado. Não só a Natura, tem muitas outras, né? Nós estamos citando aqui a Natura. Mas essa criatividade, essa conexão, esse olhar pela reputação, você falou a imagem, é muito legal. E eu queria que você voltasse para um lado, como é que eu construo essa marca mais humana? Você falou da gestão, tudo bem, né? Mas nós precisamos identificar quem é a persona, aliás, você usou a expressão bacana aí de persona, né? Eu queria que explorasse um pouquinho mais esse aspecto, Céu. Pronto, muito bom, Bertaglia. Você falou um termo muito importante, né, nessa construção, que é o propósito. Né? A gente, ainda bem que temos conversado muito sobre o propósito, né, que é aquilo que motiva, é aquilo que transforma. Eu costumo dizer que o propósito ele é como aquela pedrinha que a gente joga no lago e ela sai reverberando, né? Propósito a gente não cria, a gente identifica. Então, a marca nasce com um propósito. A gente precisa identificar qual é esse propósito para conectar colaboradores e conectar toda a nossa cadeia, né? E os colaboradores, todos os nossos públicos. Colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores, né? Então, esse propósito é importante porque ele vai ser o guia, tá? Então, e é bom que ele seja inspirador, né? Que ele venha realmente fazer essa conexão. E também, Bertaglia, uma coisa que eu ainda não coloquei aqui, não antecipei, é que a marca ela nasce de dentro, né? O olhar do brand é um olhar para dentro, do marketing ele já vem mais de fora para dentro, do brand é de dentro para fora. Então, eu vou primeiro envolver os meus colaboradores, fazer com que eles identifiquem a minha marca, os meus valores, o meu posicionamento, o meu propósito, respire isso, né? Não é só que eles internalizem, não é só saber, mas internalizar e viver aquilo. Porque marca são todos esses pontos de contato. E parte da humanização também são as pessoas que compõem a marca. Tá? Então, assim, como é que eu humanizo a minha marca? Então, primeiro você vai identificar esse propósito, aí você vai construir a sua persona, a brand persona, que é a persona da marca, que vai conversar com a persona do seu consumidor. O consumidor também precisa ter um rosto, ele também é uma pessoa, né? Ele tem um perfil. Então, eu preciso identificar quem ele é, né? Entender quais são as dores dele. A minha persona vai responder a esse consumidor, vai apoiar esse consumidor, vai prestar serviço, vai educar, vai criar diálogos, né? É isso para poder construir realmente uma marca que conecte, né? Então, e aí para isso eu preciso entender do mercado, o que é que os meus concorrentes estão fazendo, eu tenho que olhar também para a concorrência, quais são os meus diferenciais, enfim, então todos esses pontos são importantes para que a gente passe a construir a marca. E a marca humana é realmente olhar para esse consumidor, olhar para o meu negócio, construir a minha persona e tudo que eu vou fazer, a persona é assim, se minha marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Tá? E aí essa persona vai ajudar em todas as nossas definições estratégicas do marketing. É sempre assim, será que a minha persona se comportaria assim? Como é que ela falaria? Será que ela falaria esse termo? Não, esse termo não faz parte do vocabulário dela. Será que essa música, para a gente trabalhar, é o brand sense, né? Também que a marca, ela é muito mais do que o símbolo mesmo, como eu coloquei aqui, né? E todos esses elementos, todos esses detalhes vão compor a marca, porque ela é essa percepção, ela é essa conexão. Então, por exemplo, será que a persona gostaria dessa música? Essa música tem a ver com a minha persona? Será que esse cheiro que está aqui no meu ponto de vendas também tem a ver com essa persona, né? O que ela acredita? Que causas ela defende? Porque o que a gente tem batido muito também, tem falado muito, é que as marcas precisam se posicionar. Por meio delas é que os consumidores também se posicionam, né? Então, elas são uma forma de representação. Marcas são assim, eu lembro, Bertaglia, que eu tinha uma aluna, eu sempre gosto muito de falar desse exemplo, sabe? De como as marcas, elas criam conexão mesmo com as pessoas. Tinha uma aluna minha na graduação,
de publicidade. Ela tinha ela tinha tatuado uma marca na perna dela, que era a marca, o raio do Nescau. Nescau, achocolatado, era na batata da perna dela. E eu sempre curiosa, né? Era a marca todinha lá, Nescau. E eu, por que essa marca tá aí? Aí um dia ela falou em sala de aula, eu ministrava a disciplina de brand, né? Para eles, uma das disciplinas era essa. Aí ela disse, professora, é porque essa marca é a marca que me conectava. Ela era uma ponte com o meu pai, que faleceu. Porque na minha infância, os momentos que a gente tinha, assim, muito próximos para conversar, né? E para trocar carinhos, assim, era quando ele fazia um Nescau para mim na cozinha, e a gente ficava ali. Então, essa marca, quando eu olho, eu lembro dele. Eu disse, puxa vida, que conexão, né? Que coisa forte. Então, assim, nesse caso aí faz parte da história dela, mas como a gente pode fazer parte da história do nosso consumidor? Como a gente pode fazer isso ativamente, né? Claro, no que der dentro dos nossos limites. É conhecer esse consumidor, né? E muito daí para falar desse ambiente que a gente, infelizmente, ainda está vivendo, né, de pandemia, muitas marcas que se solidificaram na pandemia foram aquelas que não focaram nas vendas, elas focaram nas pessoas, né? Como é que eu posso, nesse momento tão delicado, ajudar? Meu papel social. E aí, nesse caso, a gente viu, por exemplo, inclusive, concorrentes se unindo em prol do segmento, né? A gente viu as empresas de comunicação juntas para informar o público, a sociedade sobre como se proteger da Covid. Assim, a gente viu um movimento tão interessante, né? Que o Kotler fala de competição, né? De competição, que é essa colaboração. Enfim, então, assim, o foco, né, é que o consumidor ele precisa perceber a visão de valores que essa marca tem. E aí, Paulo, não é só uma coisa de falar, vamos colocar no nosso discurso, porque está todo mundo indo nessa onda de não sei o que, BBB, bababá. Não, tem que ser verdadeiro. Eu costumava dizer o seguinte, inclusive, foi muito perceptível também nessa pandemia. Marcas que não cuidavam, que eu conhecia de perto, sabe, Paulo? Marcas que não cuidavam dos seus colaboradores, por exemplo, levantando a bandeira, inclusive demitiram vários, enfim, assim, né? Claro que tem a crise, enfim, mas assim, que antes disso não cuidavam dos seus colaboradores e que levantaram a bandeira de, vamos fazer doação, vamos fazer... Claro que doação é importante, claro que tem o seu valor, mas assim, também olhar internamente para isso, né? Será que qual era o sentido? Era aparecer ou ajudar, né? Então tem que ser verdadeiro. Eu acho que a grande questão é essa. Marca precisa ter reputação, senão ela não se sustenta. Reputação é a verdade, é a transparência, é a ética, né? É o que a gente diz assim, é um ciclo constante de promessa e entrega. Eu prometo, eu cumpro, eu prometo, eu cumpro. Então, não é só prometer, não é só colocar no discurso. Tem que ter a verdade. Maravilha, Céu, essa prosa está fantástica. Não, está muito legal mesmo. Vamos fazer o seguinte, Céu, eu costumo dividir em duas partezinhas, né? Nós vamos agora tomar uma aguinha, você toma um fôlego, uma aguinha, um café, um chá, né? E nós vamos para o segundo tópico, onde nós vamos desbravar uma outra partezinha dessa conjuntura da marca humanizada, que é falar da construção do valor. Né? Você já tocou um pouco nessa palavra mágica aí, mas nós vamos desbravar um pouquinho mais. Pode ser? Vamos em frente? Combinado. Vamos tomar aqui o nosso café, Bertaglia. Vamos sim. Céu, está uma maravilha essa nossa prosa aqui. Vamos desbravar um pouquinho? Quero beber um pouco mais aí do seu conhecimento. Vamos lá, vamos falar de valor, de construção de marcas. O foco não é vender, você já deixou isso nas entrelinhas aí, mas trazer soluções para as pessoas, né? Isso que é importante. Vamos lá? Vamos lá, Paulo, vamos sim. O foco é no propósito, né? Não é na venda. A gente costuma dizer isso gera algumas reflexões e a gente precisa de algumas atitudes em torno disso, né? Porque a venda, ela vai acontecer, ela só não é o foco principal, né? O foco principal é no propósito, é nessa conexão com o consumidor, é entender as dores desse consumidor, porque se eu me torno importante para ele, eu vou ser a opção dele.
Então, o meu trabalho é esse, não é eu ficar focando no produto, que o meu produto tem esses diferenciais, meus produtos têm isso, tem isso. Não. Claro que a gente fala de vez em quando sobre isso, precisa falar, precisa ensinar, mas o foco não é esse, o foco é no conceito, no que a marca acredita, né? A gente tem muita questão de deixar bem claro quais são os nossos valores, tá? E aí, por isso, quando eu falo assim, isso é interno, isso precisa primeiro ser vivido internamente para depois ir para fora, para que isso seja efetivamente verdadeiro. Então, as ações da empresa, as ações da marca, todas elas têm que seguir esses valores, né? Então, eu digo assim, não, mas isso está contra o que eu acredito. Então, porque você citou aqui, por exemplo, Bertaglia, você citou a Natura. A gente sente tanta verdade ali na Natura, né? Ela tem os valores, isso respira em tudo que ela faz e marca isso. Em todos os seus pontos de contato, ela está ali presente. Naquelas partes tem um todo dela. Naquelas partes, tudo é pensado. Né? Então, a persona, a Natura, por exemplo, ela não tem um personagem, porque às vezes a gente acha também, eu vou humanizar a minha marca, eu preciso de um personagem, como tem a Magalu, a Lu, como tem a Bia do Bradesco. É legal? É importante? Ajuda, mas não necessariamente, tá? Se você quiser ter um personagem ótimo, e aí esse personagem ele vai ter aquela carinha, ele vai se relacionar com os consumidores, vai ter a forma de falar, enfim, o que eu já pontuei aqui. Isso é deliberado, né? Mas se não quiser, não tem problema, você se humaniza do mesmo jeito, você tem como fazer isso, né? Um exemplo muito legal que a gente tem é a própria Netflix, que ela conversa nas redes sociais, ela conversa ali no Twitter, e as coisas, os tweets dela viralizam, por quê? Porque ela tem um jeito próprio de ser, né? Ela tem humor, ela tem um sarcasmo, isso é dela. Isso é dela. Não dá adianta eu dizer a minha marca, eu sou deixa eu pensar aqui. Eu sou um escritório de advocacia. A Netflix é sucesso. Eu vou fazer como a Netflix, eu vou usar sarcasmo, eu vou usar humor, não sei o quê. Será que conecta? Será que tem a ver com você? Então, é importante deixar essa reflexão. Por isso que está tudo, é a questão do propósito, né? Ela tem que estar conectada. Tudo tem que ter um alinhamento. Nas estratégias, quando a gente traça todas as estratégias do cliente, né, de marketing, de brand e de comunicação, a gente parte das estratégias do negócio, das diretrizes que se tem ali, missão, visão, valores, propósito, a gente tem um manifesto, que é aquilo que a marca acredita, no que ela fala, né, e no que ela faz, não só fala, mas que faz. E aí, dessas estratégias do negócio, a gente passa alinha com as estratégias de marca. Por quê? Porque se eu faço, minha marca é uma promessa, eu prometo algo para o meu consumidor, mas se o meu negócio não consegue entregar, imagina a Amazon que diz que entrega de tudo e muito rápido, uma logística maravilhosa, porque ela tem efetivamente, né? Enfim, mas imagina se ela fala que entrega antes do tempo, não sei o quê, e a estrutura dela logística é péssima, a estrutura do próprio negócio. Então, não faz sentido. Então, a gente precisa alinhar. E aí, a minha estratégia de marketing e marca, eu tenho ali na outra ponta a estratégia de comunicação, que precisa estar alinhada. Às vezes, o que acontece? Como a comunicação é mais o que a gente tem mais acesso, é a ponta do iceberg, né? Vamos dizer assim, é o que aparece. As empresas, né? Os empreendedores, muitas vezes eles olham e acham que é só a comunicação. E aí não preparam o alicerce da casa para poder colocar a cara para fora, como a gente diz na comunicação, né? No trabalho a comunicação interna também. Então, precisa haver esse alinhamento. Isso é muito importante, senão a gente vê o quê? A gente vê, às vezes, o consumidor sendo conquistado pelas ações de comunicação, chama a atenção dele e desperta o interesse quando ele chega lá no ponto de venda, na hora do vamos ver, que olha para tá lá no contato, não é nada aquilo que ele esperava, né? Então, é um tiro no pé. Então, tudo precisa estar alinhado, tudo precisa estar muito bem definido, todos os detalhes, né? E para essa personificação, para essa humanização, os valores, eles são muito importantes. É um processo de cultura. Paulo, eu digo muito assim, é um processo de cultura. Céu, é fantástico tudo isso que você está falando. E quando você toca no assunto valor, basicamente, uma coisa me chama a atenção aqui. E eu
por exemplo, eu como consumidor, eu acredito que você também tenha o mesmo comportamento, você se pauta muito, ou eu me pauto muito pela transparência da empresa, ou seja, ela precisa ser extremamente transparente, e a ética, porque nós não estamos dizendo aqui, né, Céu, ou você não está dizendo aí, que a empresa, a ela não lhe é permitido errar. Ela, eventualmente, ela vai errar, mas qual é a ação que ela toma? Qual é o nível de ética, de atitude, de transparência que ela tem em relação ao consumidor para dar uma resposta àquela persona, né? A experiência do cliente. O que você me fala disso, Céu? Eita, Paulo, que coisa boa, porque eu não estava lembrando de falar isso que você trouxe, a questão do erro, né? Quando a gente trabalha a questão das marcas humanas, o que nosso, né, enquanto ser humano, errar faz parte, né? A gente até diz assim, errar é humano, né? E tem outra coisa. O que é que traz oxigênio para a marca? É a inovação. Por quê? Porque o mercado está sempre mudando. Então, ele é um oxigênio. Se eu inovo, a minha possibilidade de errar é grande, né? Então, o erro é aquela história, o erro é pedagógico, o erro, né, ele precisa ensinar, é a visão do design thinking, né, do que eu vou errar para frente, eu vou cair para frente, é aprendendo. E aí a verdade, a ética é a ética, não tem mais ética ou menos ética, eu preciso assumir, errei, né, estou aqui corrigindo o meu erro, e isso, quando a marca ela traz essas características humanas, ela assume, aí também gera aquela empatia com o consumidor. A gente também desperta isso no consumidor, porque a empatia também é humana, né? Uhum. E aí o consumidor diz, puxa vida, né? Errar, eu também erro, né? E aí tem aquele espelho, enfim, então isso ajuda. Então é a verdade, né? A verdade mesmo. Não adianta dizer que você é sustentável se suas ações não são sustentáveis, né? Enfim, então é importante sempre essa questão da verdade, até da transparência, até porque a gente vive num mundo em que hoje os holofotes estão aí, as redes sociais estão aí, né? Antes a gente dizia assim, um cliente reclamando é um cliente que tem, claro, ele tem uma força, tinha até uma estatística, né, Paulo, que era assim, ele vai atingir, um cliente que está insatisfeito, ele vai dizer para 30 pessoas, é como se ele tivesse quando não tinha as redes sociais, é como se ele tivesse uma forma de se vingar, ele precisa dizer que está insatisfeito, que não sei o que, então atinge a 30 pessoas, né, quando ele está satisfeito, ele diz para 5. Hoje é num clique, olha, vai um tweet, vai uma postagem nas redes sociais, isso pode viralizar até uma, né? E até as fakes também. A gente sabe que muitas empresas, né, sofrem também de fake news, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso, trabalhar realmente preventivamente essa questão da crise, mas precisa, né, ter essa clareza de que a transparência é importante, a verdade é importante, né, meio que aquela a verdade doa quem doer, né? Assim, mas assim é isso, né? Conta mesmo da humanização. Então, muito legal de você ter lembrado essa questão do erro, porque somos humanos, a gente erra, e se a gente erra, a gente precisa assumir nossos erros e corrigir nossos erros. As marcas também são assim, são feitas de pessoas para pessoas, né? Até as empresas, eu digo muito aos clientes, mas eu trabalho no mercado B2B, que é de empresa para empresa. Uhum. Mas são pessoas, tem até um livro, uma vez que eu estava lendo, apesar dos CNPJs, são sempre CPFs, né? Então é isso, ter em mente que tem ali uma pessoa que tem os seus desejos, que tem as suas vontades, enfim, suas dores. É verdade, é verdade. Legal você ter trazido esse ponto do CPF, porque o CPF é que conecta as pessoas. E, aliás, antes de existir um CNPJ, existe um CPF, né? Então, é a pessoa que está ali por detrás, conduzindo tudo isso. Muito bacana, Cel. Fantástica a nossa prosa aqui. Infelizmente, a prosa está terminando, né? Fica aqui aquela vontade de quero mais. Você sabe, Cel, que eu tenho trazido aqui algumas prosas falando de marketing. Eu sou uma pessoa voltada para estratégia, planejamento estratégico e supply chain. Aí, num dado momento, o pessoal começou a me cobrar, Paulo, mas, poxa vida, vamos reverberar o conhecimento, ou seja, vamos transmitir um conhecimento mais amplo. Então, eu estou aqui falando de finanças, de RH, de liderança, de supply chain, de tecnologia e de marketing, né? Marketing que é apaixonante. Céu,
Gratidão enorme. Ah, eu agradeço demais, Bertaglia, muito mesmo, uma satisfação, né? Como eu falei aqui no início, e estou à disposição, tá? Precisar, estou aqui, volto com o maior prazer. Enfim, estou aqui à disposição, foi um grande prazer, né? Estar aqui. E uma coisa que a tecnologia nos permite, né? Olha só, um ganho, né? É Estou verdade. aqui em Fortaleza, você está aí em São Paulo, né? E, enfim, estamos aqui e foi muito bom. É sempre muito bom estar conversando. É bom demais a gente conversar sobre o que a gente gosta, né? E assim, É bom dá. falar com pessoas, né? Nós estamos precisando, apesar da distância, nós estamos precisando dialogar bastante, conversar, aprender, ensinar, reaprender. Ou seja, tem tanta coisa para fazer. Céu, ao infinito e além. Né? Um abraço Obrigada, virtual para Paulo. você. Tudo de bom. Muito obrigada. Fique com Deus. Obrigada a todos. Tchau, você também. Tchau.